procurando. Tá vendo aí, ó? Tô procurando, tô igual um detetive. Procurando um rival do Flamengo no Rio de Janeiro. Não tem mais rival. O Flamengo está muito acima dos demais clubes grandes aqui do futebol carioca. Se a gente for parar e analisar os últimos duelos, os últimos 30 duelos entre Flamengo e Vasco, é um amasso. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Flamengo e Botafogo recentemente, em 10 dias, o Flamengo venceu 2 vezes. O Fluminense fez um jogo extremamente duro, empatou em 0-0, mesmo conseguindo segurar o Flamengo jogando muito mal, e o Flamengo foi quem quase fez o gol. Eu hoje, no futebol carioca, dia 16 de fevereiro, não vejo um rival do Flamengo à altura do clube rubro-negro. E quando eu falo à altura, é em relação a desempenho dentro de campo, e também elenco, obviamente. O elenco do Flamengo, além de ser muito bom, está sendo muito bem treinado pelo técnico Felipe Luiz. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também que Felipe Luiz ficou sabendo da escalação do Vasco no dia anterior e armou a equipe, e a estratégia deu certinha na visão do treinador. Vamos falar também sobre Gerson, porque a postura do pai, empresário do jogador, seu Marcão, fez o Flamengo emitir um comunicado oficial. Nesse domingo a gente vai trazer esse comunicado aqui para vocês. Tem a atualização do Lohan, que foi vendido pelo Flamengo ao CSKA. Tem também Michael, muita gente me questionando aí sobre Michael. E a prioridade máxima no Flamengo, qual é nesse momento? Vou trazer para vocês. É sobre renovação de contrato, envolve um jogador titular absoluto do time do técnico Felipe Luiz. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Sigo procurando um rival do Flamengo no futebol carioca. Então não deixe de se inscrever, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, e vamos ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda, beleza? Vamos para as informações? Vou começar com essa de bastidor aí. Vamos lá. Nós aqui do canal trouxemos a escalação do Vasco no dia anterior. E hoje, uma pessoa do Flamengo me procurou e falou assim: poxa, Vene, você é um cara que muitas vezes já entregou a escalação do Flamengo, óbvio, a gente entende que é seu trabalho, mas você já entregou muitas vezes a escalação do Flamengo horas antes, dia anterior do jogo, inclusive, e hoje aconteceu o contrário. A gente pode dizer para você que o Felipe Luiz, ele se baseou na sua escalação, que você publicou aí no dia anterior, mostrando que o Paulo Henrique não seria titular, mostrando que o Jair estava fora, mostrando que o Lucas Freitas seria o titular, não o Maurício Lemos. Então o Felipe Luiz, ele se baseou na sua escalação para armar a estratégia do Flamengo, e a estratégia deu certo. Então, trazendo essa curiosidade para vocês, porque eu fiquei sabendo disso. Eu confesso também que eu não sabia que o Felipe Luiz tinha feito isso, essa pessoa do Flamengo que acabou mencionando, me contando esse bastidor aí. Então o Felipe Luiz, obviamente, estudou bastante em cima daquilo que a gente trouxe de informação no Vasco, e deu certo, deu muito certo, porque foi um amasso do Flamengo, sobretudo no primeiro tempo. Gente, foi uma aula de futebol, de verdade. O que o Flamengo fez com o Vasco da Gama foi, assim, absurdo, e o Vasco precisa agradecer por ter tomado apenas 2-0, porque o placar poderia ter sido mais elástico, sem sombra de dúvidas. Para não dizer que o Vasco em nenhum momento esteve melhor em campo, ali, entre os 20 minutos do segundo tempo, o Vasco fez um jogo duro, acordou, disputou com o Flamengo, como tem que ser, como é um time grande o Vasco da Gama. Embora os elencos sejam bem diferentes, o Flamengo está muito acima, mas não dá para o Vasco jogar da maneira covarde que jogou no primeiro tempo. No segundo tempo tentou bater de frente, mas foi em vão. E eu tenho até algumas opiniões sobre o Vasco da Gama, não sei até que ponto o custo-benefício do Coutinho e do Paê valem a pena ao Vasco, porque são jogadores extremamente caros e não rendem nada dentro de campo, nada mesmo, você não vê eles fazendo nada de diferente, muito pelo contrário, jogadores hoje comuns no Vasco da Gama. E do outro lado a gente tem um Flamengo que tem um elenco absurdo o elenco do Flamengo. O Michael saiu lesionado, entrou o Cebolinha, que fez um golaço, o segundo gol do Flamengo. É absurdo. O Flamengo entrou ontem, teoricamente, com a zaga titular. Léo Ortiz no banco de reservas. O Léo Ortiz depois entra. Danilo jogando muita bola. Parece que está há anos no Flamengo. É por isso que eu falo que hoje o Flamengo, com o elenco que tem e com o treinador que tem, que está fazendo um grande trabalho, o Flamengo está muito acima dos rivais no futebol carioca. Não tem rival do Flamengo no futebol carioca.
O rival do Flamengo no futebol brasileiro é o Palmeiras. É o Palmeiras, gente. E não é um absurdo dizer isso, não é prepotência, não é marra, não, é a verdade. É a verdade. Eu acho que o Flamengo ele se preocupa muito mais com o Palmeiras hoje do que propriamente com os clubes do futebol carioca. Talvez o Botafogo melhore para o segundo semestre, mas hoje o Botafogo nem treinador tem. Tem um auxiliar, o Caçapa. Ah, mas ele fez um bom trabalho quando ele substituiu o Luiz Castro. Beleza, ele pegou um trabalho pronto. Ele só manteve o trabalho do Luiz Castro. Agora, o elenco é totalmente diferente. Ele vai ter que fazer o trabalho dele. Ele vai ter que fazer o time jogar. No futebol carioca, eu repito, não tem rival para o Flamengo. Inclusive, o Flamengo chegou ontem ao seu 8º clássico no Campeonato Carioca sem sofrer gol. Flamengo e Vasco 0-0, Flamengo e Botafogo 1-0 Flamengo, Flamengo e Fluminense 2-0, Flamengo e Fluminense 2-0 novamente, Fla-Flu 0-0, Fla-Flu 0-0, Flamengo e Botafogo 1-0, Flamengo e Vasco agora 2-0. E os números de Flamengo e Vasco nos últimos 30 duelos entre as equipes são absurdos. 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e apenas 2 vitórias do Vasco. E essas 2 vitórias do Vasco em Campeonato Carioca. 50 gols marcados do Flamengo, 23 gols marcados do Vasco. A discrepância é absurda, gente. E para emendar as curiosidades e números, os números de Felipe Luiz à frente do Flamengo: 15 vitórias, 6 empates, 1 derrota apenas, que foi para o Fluminense, Campeonato Brasileiro. 22 jogos, 2 títulos, até o momento ele tem mais título do que derrota, 38 gols feitos, apenas 12 gols tomados, 77% de aproveitamento, em 14 partidas sem ser vazado. São números absurdos. É um grande trabalho que o Felipe Luiz vem fazendo. Eu não estou aqui querendo dizer que ele é o futuro técnico da seleção, o que eu acho que um dia pode acontecer, se ele quiser, porque eu acho que ele tem potencial para assumir grandes clubes da Europa. Não estou dizendo que ele vai ganhar tudo à frente do Flamengo. O que eu quero dizer é o seguinte: hoje, para ganhar do Flamengo é muito difícil. Mas é muito difícil mesmo. Vamos pegar o jogo contra o Fluminense, que o Flamengo jogou muito mal. E mesmo assim, foi o Flamengo que quase venceu o jogo. Ganhar do Flamengo hoje vai ser uma tarefa extremamente difícil para qualquer equipe do futebol brasileiro. Inclusive, o Flamengo hoje joga o melhor futebol no cenário brasileiro. Tem o Corinthians, que eu vejo os jogos, está indo muito bem, mas o Flamengo hoje é o melhor preparado, sem sombra de dúvidas. Agora, eu sou um cara que eu concordo com Felipe Luiz em várias coisas. Eu não lembro de ter discordado dele em nada, assim, em entrevista coletiva, mas ontem na entrevista coletiva ele criticou a postura do Wesley, quando o Wesley trocou passe com o Matheus Gonçalves e deu uma letra ali na bola e tal, e os jogadores do Vasco não gostaram, o Coutinho foi para cima do Wesley, o Verratti foi para cima do Wesley, eles achando falta de respeito. Eu vou ser bem sincero, não achei falta de respeito em nada, uma jogada normal, troca de passes, triangulação, ele deu de letra. Ele já fez isso, o Flamengo perdendo várias vezes, inclusive, várias vezes. Eu não lembro qual foi o jogo, mas teve uma vez que ele fez isso, o Flamengo perdendo, eu xinguei pra caramba. Eu não achei falta de respeito, muito pelo contrário. Isso é futebol, gente. O futebol é isso. Recentemente, não, acho que foi ano passado, o Soteldo subiu em cima da bola no jogo contra o Vasco, eu tive esse mesmo discurso. Nada demais o que o Soteldo fez. Pelo contrário, isso faz parte do jogo, a estratégia, é você tirar o adversário do sério. E o Wesley tirou os adversários do sério. Ah, quase teve confusão, beleza, não sei o que, mas alguém poderia ter sido expulso. É você também ter força mental, isso faz parte do jogo. O Wesley não fez nada demais. Ele não tentou dar lambreta, nada demais. Ele deu um passe de letra, gente, porque era mais rápido para ele. Não foi nem em tom de deboche, na minha visão. Se fosse o Neymar, tava todo mundo, ó, batendo palma. Isso é futebol arte. Ah, a gente tem que resgatar. Antigamente era assim. Aí é o Wesley e todo mundo vai criticar. Nessa eu discordo do técnico Felipe Luiz. Ele criticou a postura do Wesley, mas eu acho que o Wesley não fez nada demais. Nada demais. Nada. Nessa eu tô com o Wesley aí. Wesley, você não fez nada. Por mim, pode fazer de novo em outros jogos, óbvio. Desde que seja para frente. Quando eu digo trocar passes, jamais em tom de deboche, querendo ironizar o adversário, porque eu não acho que o Wesley quis fazer isso, de verdade. Sobre o Lohan, galera, o Lohan foi autorizado pelo Flamengo para viajar.
O meio atacante vai finalizar a bateria de exames pelo CSKA lá na Turquia, país que o clube russo está fazendo a pré-temporada de inverno, e ele está, repito, sendo vendido por 8 milhões de euros, por 80%, valor pago em 2 parcelas, uma à vista e a outra no meio de 2025. Michael, ainda não tem como a gente dizer aqui se o Michael tem lesão grave, tem lesão leve, até porque ele só vai fazer o exame dia 17 de fevereiro, mas a maneira como ele saiu, óbvio que preocupa muito. E lembrando que é um jogador que teve uma grave lesão muscular na temporada passada, assim que retornou ao Flamengo. E, se eu não me engano, foi até na mesma parte dessa coxa esquerda, na parte posterior da coxa esquerda. Fica aqui a nossa torcida para que não seja nada grave e que o Robozinho, nem acho que ele fez uma grande partida ontem não, tá? Pelo contrário, eu acho que ele não estava bem não, até demorou para ser substituído, só foi substituído depois que teve a lesão. Mas quando ele saiu, o Cebolinha entrou e fez um golaço. Esse é o elenco do Flamengo. Sai um cara muito bom, que é o Michael, e entra outro que é muito bom também, que é o Everton Cebolinha. Vamos falar agora do Gerson, galera, porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial, mas vamos contextualizar. Lembrando que os parceiros, os amigos Júlio Miguel Neto e Paparazzo Rubro-Negro, nos últimos dias estavam dizendo que tinha proposta do Zenit. Hoje, o GE publicou que o Flamengo recebeu uma proposta do Zenit de 18 milhões de euros, bem longe dos valores de 35 milhões de euros que haviam mencionado. Independentemente do valor, eu acho que o Flamengo não tem que vender nem por 18 milhões de euros, nem por 35 milhões de euros. 18 milhões de euros hoje dá, sei lá, 105 milhões de reais. Micharia, né? Pelo amor de Deus, é óbvio que o Flamengo nem ia vender o Gerson por esse valor, caso chegasse essa proposta. No Flamengo, o que me relata é o seguinte: Veneiro, essa proposta, quem fala que tem, são os representantes do atleta. O papel timbrado ainda não chegou aqui à nossa mesa. Beleza, fiquei na minha, e aí... cerca de 1 hora depois, o Flamengo emitiu um comunicado oficial. O Clube de Regatas do Flamengo reitera que nenhum jogador considerado imprescindível para o clube será negociado nessa janela, conforme já destacado pelo diretor José Boto. O Flamengo recebe sondagens por seus atletas constantemente, mas esta decisão permanecerá inalterada. E aí, muita gente vai me questionar, por que o Flamengo emitiu esse comunicado após notícias sobre o Gerson e não emitiu após notícias sobre o Wesley, por exemplo, que também recebeu várias propostas? Vamos lá. É óbvio que o Flamengo está dando uma resposta ao pai do jogador, seu Marcão, que é ele quem está fazendo uma algazarra danada na imprensa, dizendo que o Gerson precisa ter uma valorização salarial, e de fato ninguém discorda disso, ele precisa ter. Mas a forma como o seu Marcão fez não agradou nem um pouco a diretoria do Flamengo. E a informação que eu tenho é o seguinte: não, nós não vamos renovar agora. Sabe por quê, Vini? Se renovar agora, vai abrir um precedente para todo mundo chegar na imprensa, ficar gritando na imprensa, dizendo que precisa de uma valorização salarial, e a gente vai ter que dar. Não é assim. Isso a pessoa me falando. O Gerson tem contrato até dezembro de 2027, uma multa rescisória para o exterior altíssima. Nós não temos nenhuma pressa em resolver essa situação. Nenhuma pressa. Essa pessoa ainda me disse: o seu Marcão fez tudo errado. Tudo errado. Se ele tivesse ligado para a gente, conversado com a gente, poderia facilitar muita coisa. É óbvio que a gente entende que o Gerson está jogando muita bola, que em determinado momento o funcionário, aí no caso o jogador, ele quer ter uma valorização salarial, mas da forma como foi feita, não vai acontecer. Isso a pessoa me falando, não sou eu que estou dizendo. Ou o Marcão se cala, ou não vai ter renovação de contrato. Não adianta gritar, espernear. Isso a pessoa me falando. E eu estou trazendo essa informação para vocês, que nesse momento o Flamengo não vai renovar com o Gerson, porque o Marcão agiu de maneira extremamente errada na visão da diretoria do Flamengo. E aí, eles falaram assim, essa pessoa me falou o seguinte: Vini, a nossa prioridade hoje é renovar o Pulgar. Essa é a nossa prioridade. Ele tem contrato até dezembro, jogador considerado titular, que o Felipe Luiz é apaixonado, que o Felipe Luiz trata como imprescindível para a equipe, que o Flamengo não pode perder. O Felipe Luiz vive elogiando, dizendo que é jogador de Barcelona e tal. A nossa prioridade é essa. Não é renovar o Gerson, que tem contrato até dezembro de 2027, não é renovar o Arrascaeta, que tem contrato até dezembro de 2026, é renovar o Pulgar, que daqui a alguns meses pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Estamos falando de um jogador extremamente valorizado. E eu acho que a diretoria está certa, né, nessa visão.
está extremamente certa. E lembrando, o Flamengo alega que proposta oficial, papel timbrado, não chegou nada até o momento, e mesmo que chegue, o Flamengo não vai vender nessa janela de transferência. Galera, vou te falar, para quem acha que é fácil cobrir o Flamengo, é complicadíssimo. Parece até que as pessoas sabem, ó, o Vini Casagrande, ele agora vai sentar no sofá, vai ler o livro, ele vai relaxar, vai descansar algumas horinhas no final de semana para começar a semana bem. Quando eu sento no sofá, eis que vem a bomba. E a bomba foi divulgada pelo próprio Flamengo, através de uma nota oficial do nada. Todo mundo foi pego de surpresa. Comunicado do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo informa que recebeu um documento do CSKA da Rússia comunicando o encerramento das negociações pelo atleta Lohan, após não chegar a um acordo com os seus representantes. Dessa forma, Lohan permanecerá à disposição do Flamengo. A nota, o mais importante que diz a nota aqui, após não chegar a um acordo com os seus representantes. Prestem atenção nesse trecho dessa nota aí, tá bom? Por quê? Vamos lá, vamos por parte. Após a divulgação dessa nota, obviamente eu fui apurar para tentar saber o que aconteceu. E aí eu tenho duas versões. O lado do Flamengo, que você já tem um spoilerzinho aí nessa nota, após não chegar a um acordo com os representantes. Por quê? O Flamengo alega o seguinte, olha, nós autorizamos ele a viajar. Ele foi autorizado, inclusive, tem até foto dele no aeroporto, porque ele foi para o aeroporto para embarcar. No fim das contas, ele não embarcou. E aí o CSKA queria saber por que ele não embarcou. Entrou em contato com o Flamengo. O Flamengo, teoricamente, foi pego de surpresa. Opa, pera aí, ligou para os representantes, vem cá, por que não embarcou? Ah, teve um trelelê aí, beleza, ele acabou não indo, o contrato não veio, o contrato do jogador não veio. O Flamengo falou, a gente liberou a viajar. E aí eu fui apurar o lado dos empresários também, quero ouvir os empresários. O empresário diz que o Flamengo não autorizou a liberar, que o Flamengo só iria autorizar a liberar se chegasse o documento do CSKA assinado, documento de transferência. Os empresários dizem uma coisa, o Flamengo diz outra. No fim das contas, o que aconteceu? O jogador, que já estava com a cabeça na Rússia, inclusive literalmente no aeroporto para viajar, não embarcou, vai ficar no Flamengo, não será utilizado pelo técnico Felipe Luiz, vai frequentar muito mais o sub-20 do que o time profissional. Não foi comprado pelo CSKA pelo valor de 8 milhões de euros. E sabe quem está mais revoltado com essa história toda? O Madureira. Porque o Madureira ia ter direito a 30% do valor da venda, dos 8 milhões de euros. O Madureira estava sonhando já com esse dinheiro na conta. E no fim das contas o dinheiro não vai cair na conta do Madureira, porque obviamente a operação foi finalizada. Vene, muita gente já me perguntou isso aqui, e eu estou lendo as mensagens, muita gente me mandando mensagem aqui no WhatsApp. Não tem chance de ser, como é que se diz, uma jogada do Flamengo para conseguir mais dinheiro, ou não tem chance de uma outra reviravolta, o jogador acabar sendo vendido? No lado do jogador, falaram, Vene, esquece, o jogador está fora do negócio, não vai mais. Então, eu tô acreditando aí, né? No futebol, eu vou te falar que a verdade de hoje é a mentira de amanhã, ou a mentira de hoje é a verdade de amanhã. Enfim, cara, no futebol acontece muita coisa. O Lohan tava a caminho da Rússia. Inclusive, quem postou a foto, cara, dando os devidos créditos aqui, foi o Redação Ninho, Instagram, tá? Partiu Rússia. O meia Lohan viajou hoje para se apresentar ao CSKA da Rússia. E, na verdade, ele nem viajou, porque ele estava aqui no aeroporto, na verdade. Ele nem chegou a embarcar. Vocês verem a situação, cara. Olha a situação. Cara, muita gente publicando até que ele já tinha viajado. Ele não tinha viajado. Eu mesmo achava que ele tinha viajado. Tanto é que quando eu soltei a notícia de manhã, o Flamengo autorizou para ele ir para a Turquia, país que o CSKA está fazendo a pré-temporada de inverno, e lá ele vai finalizar os exames e tal, vai assinar com o CSKA. Mas não viajou, no fim das contas, ele ficou no Flamengo. E eu quero saber de vocês. Quem está perdendo, quem está ganhando com essa história? Eu vou ser bem sincero, eu acho que quem mais está perdendo é o próprio Lohan. Porque para o CSKA não vai mudar em nada, a vida do CSKA vai continuar, inclusive eles com certeza vão buscar um outro jogador para essa posição, porque a janela de transferência deles fecha apenas no fim do mês. Para o Flamengo também não vai mudar nada, 8 milhões de euros a mais, a menos, também não vai mudar a vida do Flamengo.
o jogador vai ficar aqui no Flamengo desmotivado. O Flamengo não tem outra proposta pelo meia atacante Lohan. Perguntei isso também ao Flamengo. Então, teoricamente, cara, hoje, nesse momento aqui que eu tô gravando esse vídeo, eu vejo quem mais está perdendo é o Lohan. E o Madureira deixando de ganhar uma baita grana que para eles ia fazer uma diferença absurda. Então, é isso. Essa é a história até o momento. Pessoal, eu quero falar sobre um outro assunto também, ainda envolvendo a confusão com o Wesley. E eu vi que ele deu uma entrevista após o jogo para o canal Premier, eu trouxe até nas minhas redes sociais, ele disse o seguinte: todo mundo sabe dar passe virando a cara. Não é desrespeito, é futebol. Eu sou fã do Coutinho. Ele tem vários passes virando a cara e ficou bravo porque perdeu. Desculpa se desrespeitei o Vasco. Até entendo ele pedir desculpa se desrespeitou o Vasco, mas Wesley, mantenho a minha opinião. Acho que você não desrespeitou ninguém, muito menos o Coutinho. E eu queria falar justamente sobre o Coutinho. Cara, o Coutinho ele deveria estar revoltado, não é com o Wesley, não. Ele deveria estar revoltado com ele. Não jogou nada contra o Flamengo e foi para cima de um garoto, em cima de um menino que provavelmente vai estar vestindo a camisa da Seleção Brasileira na próxima convocação do técnico Dorival Júnior. Eu acho que o Coutinho não deveria ter feito nada. O Verratti, eu até entendo que o Verratti estava revoltado com a atuação do Vasco desde o começo do jogo. Então eu entendo, cabeça quente, o cara, pô, ele é isso. Eu sou fãzaço do Verratti por conta disso. Ele odeia perder, ainda mais da forma que estava perdendo. O Coutinho, por que o Coutinho fez isso? Não faz o menor sentido. E o garoto ainda pediu desculpa aí ao Vasco se ele desrespeitou a instituição Vasco. Agora, o que ele fala do Coutinho é verdade. Eu sou fã do Coutinho, ele tem vários passes, ele tem passes virando a cara e ficou bravo porque perdeu. O Payet também tem. Ah, mas eles fazem perdendo. Não importa se faz perdendo, se faz ganhando, cada um faz a hora que quiser. Eu, pelo menos, eu penso dessa maneira. Não sei nem se eu falei no vídeo anterior, mas eu comecei a gostar de futebol por conta disso, pô. Sou fãzaço do Cristiano Ronaldo. Na época de Manchester United, o Cristiano Ronaldo vivia fazendo isso. Ronaldinho Gaúcho vivia fazendo isso. Pô, o Garrincha, eu não vi o Garrincha jogar, mas todo mundo fala que o cara fazia isso. Ah, beleza, ele fazia quando o time perdia, quando o time estava preparado. Beleza, para mim não muda nada o momento que faz. Agora é aquilo. Uma coisa eu preciso falar. Wesley, você fez. Quando alguém fizer contigo, não é para você partir para cima do cara também. É aceitar a provocação. Ter cabeça no lugar, não tem jeito. Sabe zoar? Beleza. Mas também tem que saber ser zoado. É assim desde a época de play, a época de recreio de escola. Para zoar, ok. Agora tem que saber ser zoado também, não pode perder a cabeça. Então, basicamente, era isso que eu queria falar, porque eu tô vendo que esse assunto tá rendendo, muita gente falando, e eu tô vendo gente que, porque o Wesley não deveria fazer isso. Gente, por que ele não deveria fazer isso? E ele, na boa, ele não fez nada demais. Eu sou da época que o Edmundo parava na frente do Gonçalves e ficava rebolando, pô. Sabe? Renato Gaúcho fazia gol, metia aqui. Pô, Romário, então, esquece o que o Romário fazia. Eu gosto disso. Eu acho que faz parte do futebol. Uma reviravolta inesperada pegou todo mundo de surpresa no Flamengo. O jovem Lohan, que estava praticamente vendido ao CSKA da Rússia, acabou não embarcando para Moscou, e a negociação foi oficialmente encerrada. O Flamengo já tinha um acordo com os russos, mas um detalhe impediu a concretização do negócio. O que aconteceu? Por que o CSKA desistiu do jogador mesmo depois de acertar tudo com o Flamengo? O Mengão pode ter perdido uma grande oportunidade financeira ou essa foi uma jogada estratégica? Fica até o final do vídeo para entender todos os detalhes dessa novela. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do Mengão. Agora, bora pro vídeo. Tudo parecia encaminhado. Flamengo e CSKA já tinham um acordo fechado. 8 milhões de euros, 47,6 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do jogador. O rubro-negro ainda manteria 20%, apostando em uma futura valorização do jovem na Europa. Lohan já estava até no aeroporto do Galeão, pronto para embarcar rumo à Rússia, mas um problema inesperado aconteceu. O CSKA não enviou o contrato assinado. O Flamengo só autorizaria a viagem do jogador com o contrato assinado, algo que os russos não enviaram. O clube carioca insistiu, tentou contato, mas o CSKA não respondeu.
Horas depois, veio a bomba. O Flamengo recebeu um comunicado oficial dos russos informando que estavam desistindo do negócio. O motivo? Não houve um acordo entre o CSKA e o staff de Lohan. Ou seja, o Flamengo fez a sua parte, mas o próprio jogador e seus representantes não chegaram a um consenso com os russos, o que melou completamente a negociação. Com a negociação cancelada, Lohan segue como jogador do Flamengo. Ele estava treinando com o time Sub-20 para disputar a Libertadores da categoria, que começa em março. Mas agora, fica a dúvida: ele será reintegrado ao elenco profissional ou será apenas aproveitado na base? O Flamengo não divulgou planos para o jogador, mas como a equipe principal está precisando de opções para a temporada, talvez Lohan tenha nova chance no time de Tite. E aí, torcedor? Você acha que essa foi uma boa ou uma má notícia para o Flamengo? O Mengão deveria tentar vender Lohan novamente ou aproveitá-lo no elenco? Comenta aí embaixo. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Mengão. Até a próxima!